Ponto de encontro. Um convidado especial, um assunto interessante, importante para você conhecer, aprender e saber mais. Ponto de encontro. Agora, na Santana FM. Ok, 16h29. Você, como eu, deve ter uma curiosidade. Subindo ali a Rua da Gruta, ou descendo a Rua da Gruta, a gente vê um prédio verde, acho que 2 ou 3 andares, escrito Florais de Minas. A mesma curiosidade que eu tenho, outros com certeza têm, e estou recebendo informação aqui, conversando no estúdio aqui antes de nós começarmos a entrevista. Tem gente que nem faz ideia, imagina o que se faz, ou acha que faz naquele prédio verde da Rua da Gruta, escrito Florais de Minas. E nós tivemos a grata satisfação de que a empresa nos procurar nos últimos dias, trazendo sua campanha publicitária aqui para a Rádio Santana FM. Nós até comentamos aqui. E dentre esta vinda, essa nova parceria, nós vamos apresentar para você a Florais de Minas, que é uma empresa de Itaúna de muitos anos, mas que muitos itaunenses não sabem o que se propõe, o que faz, para onde vai, o que produz e como se beneficiar dos produtos que a empresa oferece. Estou recebendo aqui a senhora Ednamara e a Ignis, que é da comunicação. A senhora Ednamara, fundadora, eu devo chamar de presidente da Florais de Minas, o vice-presidente, como é que é a coisa? Boa tarde. Eu sou sócia proprietária, boa tarde para todos vocês, é um prazer estar aqui com você e sendo ouvida por todos. Prazer é todo nosso. O senhor Breno Marques da Silva? Sim, nós somos sócios. Sim. E diretores, fundadores também dos Florais de Minas. Ok, Florais de Minas, vamos definir que produto que a empresa faz, porque tem muita gente que vê, né? E realmente não sabe o que já ouviu às vezes falar daqui, um comentário, mas a que se propõe a Florais de Minas? Florais de Minas é um laboratório e também um centro de pesquisas. É um laboratório que produz essências florais e produtos relacionados às essências florais. Essência floral, ao contrário do que parece, não é algo com perfume, com cheiro, mas é algo que trabalha de uma maneira bem profunda, também delicada, no comportamento do indivíduo. Podemos chamar de medicamentos? Não, o termo correto não é medicamento, podemos chamar de remédio floral. Remédio floral. Sim, um medicamento é um remédio, mas um remédio nem sempre é um medicamento. Complexo isso aí, né? Dá para traduzir? Posso traduzir. Medicamento está relacionado a princípio ativo, está sob inspeção da Anvisa. Remédio tem uma qualificação maior. Remédio é uma boa palavra, é um medicamento também é um remédio. As essências florais são remédios que acionam no indivíduo as qualidades positivas que estão latentes. O remédio alopático, não é? Como é que é? Existe medicamento alopático e existe medicamento fitoterápico. Isso, o alopático que o médico do consultório lá, ele receita. A gente vai à farmácia. Certo. Então, este medicamento, ele tem compostos químicos que vão substituir uma inoperância física. Deixa eu ver se eu consigo entender. E o remédio floral, ele, ao contrário, ele vai fazer com que desperte no organismo a própria reação para combater o seu mal físico. Perfeitamente. É isso? E eu posso explicar isso com uma frase bem fácil. O medicamento vai tratar do mal-estar físico, da consequência. Sim. A terapia floral, o remédio floral, trata da causa pré-existente, anterior ao mal-estar físico. Então, a terapia floral é formidável para equilibrar o comportamento do indivíduo a ponto de não deixar que um comportamento vicioso se transforme no organismo físico em doença. Compreende? Muito bem, sim. E como é que é feito, são feitos esses remédios florais? De onde o medicamento alopático, laboratório, produtos químicos. E o floral, é como o próprio nome diz, somente de flores? Sim. Os florais são extraídos de flores. Plantas, em geral, ou não? Principalmente flores, mas temos outros produtos também que utilizam outras partes das plantas. Mas a nossa base são as flores.
Tá, então isso não acontece naquele prédio verde da Rua da Gruta, porque não vai caber tanto pé de flor ali, né? Olha, já aconteceu, mas com a expansão e já há um bom tempo, nós temos a nossa sede principal não está ali, está no Sítio Florais de Minas. Tá, e lá então vocês têm uma estrutura floral, vocês têm uma área de campo de cultivo, cultivam as plantas e delas fazem a extração dos medicamentos. Sim, temos as plantas cultivadas, que são extraídas de lá, mas muitas outras são extraídas de várias outras partes, de várias outras localidades. Que às vezes não cultivam aqui. Sim, pois nós precisamos ir no habitat natural, onde a planta está na sua qualidade natural. Não tem nada, tem a ver o remédio floral, ele tem alguma relação com a homeopatia? São correlatos ou são semelhantes, tem alguma diferença? Porque as pessoas falam assim, é tratamento homeopático. Aí eu falo, bom, mas fala tratamento floral, medicina floral, não fala medicamento homeopático. Já que se refere de forma diferente, há uma diferença entre eles? Há uma semelhança e uma diferença. A semelhança está no método de fabricação, que é um produto como a homeopatia altamente diluído. Então, por exemplo, faz-se uma tintura, a tintura mãe, e essa vai sendo diluída. Tá? A diferença principal está porque a homeopatia, conforme todos os relatos, ela tende a demorar a fazer efeito e pode apresentar o que chamam de catarse ou exoneração, ou seja, a pessoa manifestar uma reação adversa. Vamos dizer, se ela está tratando de algo, uma questão de saúde e tal, aquilo tende a, às vezes, parece que manifesta mais o mal-estar no processo de tratamento. Enquanto que com a terapia floral não há o efeito catártico, o tratamento é bem mais suave do que o mal-estar, ou seja, o tratamento se dá de forma, como eu gosto de falar nos meus cursos, a terapia floral é uma forma de tratamento elegante. Elegante no sentido amplo da expressão. O seu corpo não sente que ele não vai reagir de forma diversa porque está entrando um remédio floral. Ele vai assimilar naturalmente a inclusão daquele produto no seu sistema orgânico e ele reconhece como algo que faça parte dele e não que queira agredi-lo. Sim, justamente por ser altamente diluído e pela ação do produto floral, da terapia floral, se dá, vamos dizer, os nossos aspectos mais sutis, na nossa forma de pensar, na nossa forma de emocionar. Então, o produto floral tende a trabalhar equilibrando nossos pensamentos, nossas emoções, consequentemente, nosso bem-estar físico. Existe um mito com referência a consumir esse tipo de produto. Às vezes as pessoas são muito céticas e às vezes a desinformação o leva a relacionar o medicamento floral, talvez por não vê-lo na farmácia, não ter uma prescrição médica, não ter nem talvez uma campanha publicitária divulgando ostensivamente a marca, o produto, etc, etc, fazem uma analogia com a relação ser, pensar, até religiosa, né? Falar, esse negócio é coisa de magia, esse negócio de florais é coisa de, tem que pensar e acreditar. Se você não tiver um pensamento voltado para o tratamento, ele não resolve. Tem essa relação ou o medicamento por si só é independente de todas essas superstições que envolvem o remédio floral? Olha, o remédio floral, a terapia floral está baseada nos princípios mais profundos científicos. Só que não é um aspecto científico ligado ao cartesiano, ao pensamento pragmático que rege o remédio alopático. A terapia floral encontra muita explicação na física quântica. Só, Luiz, como você sabe, essas questões não são tão bem compreendidas pelo meio convencional. Se você for falar muito tecnicamente, ninguém vai entender coisas assim. Exatamente, né? Exatamente. Então não tem nada de fé. Não. Você tem que fé e tomar pensando positivo que você vai melhorar, não tem nada disso. Que é uma prova. O remédio faz a parte dele. Que é uma prova bem verídica dessa questão. Sim.
A terapia floral age em doentes mentais, em pessoas que estão em estado de coma, em animais. Na veterinária ela é amplamente utilizada. Inclusive nós temos uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa nesse sentido. Então, assim, não depende da credibilidade do usuário para este remédio fazer efeito. E a terapia floral já vem sendo utilizada, vamos dizer assim, nas várias extensões do nosso planeta há muitos e muitos anos. Só que essas coisas mais assim profundas não são tão conhecidas pelo meio convencional. Tá. Apesar de ser antiga, posso chamar de medicina floral? Posso, né? Porque não deixa de medicar, né? Sim. Ou terapia floral é melhor. Ou terapia floral. Apesar de ser antiga, não é? Ela ainda é de pouco acesso, popular, vamos dizer assim, talvez pela falta de informação. Precisa se explicar mais, mostrar mais a eficácia. As pessoas que buscam o tratamento, a terapia floral, elas buscam um conhecimento maior da relação corpo, mente, natureza. É coisa meio esotérica, né? As pessoas falam coisa meio esotérica e talvez isso não atinja as massas. Olha, não é esotérica, mas em parte aí suas palavras estão coerentes com o pensamento, porque são buscado por quem busca mais profundidade, mais conhecimento. Tá. Então, e não resta dúvida, Luiz. Eu estou tentando simplificar para o ouvinte. Existem muitas coisas profundas, não só no ramo da terapia, mas muitas coisas profundas no mundo que não são aproveitadas pela maioria. A música, por exemplo, é uma delas. Existem músicas e músicas. Sim, existem músicas boas, músicas boas e músicas que são uma porcaria. Sim. E até umas músicas, às vezes a música que é ruim, a gente estava conversando aqui, mas aí eu falo, às vezes a música que é ruim, ela pega muito mais, talvez por uma difusão mais ampla, uma popularidade, um comentário mais facilidade de compreensão, de ter, do que necessariamente uma música que tem um arranjo sonoro, uma afinidade, não é uma melodia diferente, mas que as pessoas raramente vão ter acesso, por não querer ampliar esse conhecimento no corpo e mente. Tá, ampliando você consegue assimilar a eficácia de um remédio floral. Agora, como nota-se, a terapia floral, ela pode ser utilizada desde os primeiros instantes da vida até o último. Desde a primeira inspiração até a última expiração, nos vários processos requeridos pela vida. Por exemplo, existem remédios florais, quer dizer, flores que trabalham em questões relacionadas a medo, a pânico, a carência afetiva, a insegurança, a traumas. Isso, nas nossas pesquisas, no nosso estudo, é bem organizado, e eu devo mencionar aqui que os Florais de Minas contém um conjunto imenso de obras publicadas, de autoria de Breno e minha, publicadas e estudadas continuamente pelos nossos terapeutas que estão espalhados pelas várias partes do Brasil e algumas partes do mundo. Pois é, eu ia conversar um pouquinho mais sobre a empresa, porque ela falou que ela escreve, o Breno também escreve, que recebem grupos internacionais para participar de cursos que são oferecidos pela Florais. Nós vamos para o intervalo comercial e eu volto aqui com a Edna Mara. Como eu disse, eu tenho certeza que ela está super curiosa, mas que produto vocês têm que serve para isso? Porque se a gente começa a falar do produto, de que ele serve para quê, daqui a pouco tem um punhado de ouvindo ligando, quero um remédio para dor menstrual, eu quero um remédio para cólica, eu tenho um remédio para enxaqueca. Eu tenho certeza que deva ter uma linha de produtos bastante vasta. Então, a gente vai segurar isso com os ouvintes, até para a gente poder aproveitar essa conversa e conhecer a Florais. Eu vou para o intervalo e a gente volta para a parte aqui, vamos colocar a técnica de você conhecer, porque é importante antes de nós aqui despejarmos para você uma série de produtos,
que são produzidos desses remédios florais pela Florais de Minas, você conhecer de onde eles vêm, né? Qual é o processo, trabalho, a idoneidade, o know-how da empresa, para que você, obviamente, adquira mais confiança, viu? E hoje a entrevista está assim, complicada, porque eu estou tendo que buscar todo o meu conhecimento, não sei de onde está vindo, para poder fazer a entrevista. Porque o assunto é difícil, viu, gente? Ela domina a coisa. Então estou tentando fazer o seu papel aqui de perguntar. Quem quiser perguntar alguma coisa, ajuda aí, que o Luiz hoje está com sinuca de bico. 4h44. Vamos pro break, eu volto daqui a pouquinho. Oferecimento Zema, fácil pra você. Bom, 4h53, senhora Dinamara, Florais de Minas conosco. E engraçado, estou conversando, batendo um papo com ela aqui e tentando conhecer um pouco mais, que eu tenho que ser bastante sincero. Estou também conhecendo, como você, do outro lado aí do rádio, agora mais a miúde, a Florais de Minas. A Dinamara está me contando, Dinamara, que vocês são pioneiros, né? Eu perguntei se haviam muitas empresas nesse ramo, nesse segmento. Você disse que a Florais de Minas é uma das pioneiras. Vocês têm já uma obra com quase 1000 páginas, não é? Nossa obra principal tem mais de 1000 páginas e mais de 1000 ilustrações. Mas nós temos um conjunto de obras publicadas. Como é que começou? Eu estava conversando, gente, e pensei que ela fosse química. Mas não é química. Não. Você é? Meu ramo vai muito mais para psicologia, eu sou psicopedagoga. Psicopedagoga. Sim. E como é que surgiu essa coisa de identificar nas flores esta essência, este remédio, esta terapia, essa possibilidade de curar ou... posso falar curar? Tem gente que se cura com o tratamento, porque curar é tão vago às vezes para determinados males. Tratamento, né? Até uma eventual cura. Sim. Né? Sim. Porque eu acho que vai depender muito da pessoa também. Depende da pessoa, por isso que não devemos utilizar a palavra cura. Cura. Tá, mas voltando lá na minha primeira, que eu acabo fazendo 5 perguntas numa só. Como é que nasceu a coisa do Florais? Olha, há mais de 20 anos atrás, nós, Breno e eu, estudando os florais de Bach. Florais de Bach é o pioneiro no mundo na terapia floral. Estudando os florais de Bach, utilizando em nós passamos também, entendendo-os, a orientar para quem nos procurava. Foi um processo natural, sem propaganda, de boca a boca, e as pessoas nos procuravam, nós traduzíamos os desequilíbrios emocionais delas, porque na terapia floral é necessário você compreender a pessoa e não a doença. O importante é saber do comportamento da pessoa, porque é este comportamento que vai trazer como consequência o mal-estar físico, a doença. Então, nós traduzimos aquelas necessidades desses indivíduos em tratamento através dos florais de Bach. E nos veio uma pergunta: não terá por aqui no Brasil, país com uma flora tão exuberante, também flores com possibilidade de cura? Porque até então existia só os florais de Bach. Foi daí que surgiram os florais de Minas. Silenciosamente, de forma tranquila, surgiram através de muita pesquisa, muita observação à natureza, muito entusiasmo e amor à melhor qualidade de vida. Então, para se produzir os florais de Minas, os técnicos do laboratório, os farmacêuticos, os químicos, eles têm que ter uma noção emocional ou psicoemocional da doença para a qual o mal que aquele medicamento vai ser produzido. Não é simplesmente mexer ali as fórmulas químicas e pronto. Não. Tem que buscar a essência do mal para descobrir a essência do bem. Olha, é um conhecimento profundo que envolve várias questões. É complicado esse assunto, né? Eu tô tentando me entrincheirar aqui para traduzir lá pro ouvido, porque a minha ideia, obviamente, não vou ser hipócrita, né? A empresa está aqui, nós estamos apresentando até o produto, é para você ir ali e comprar. Eu vou perguntar, onde é que compra esse produto, até daqui a pouco, porque eu nunca vi, compra esse aqui, a loja Florais de Minas, aquela coisa toda. Sim. Então o objetivo é a pessoa buscar o medicamento, esse remédio floral,
para poder fazer o tratamento, viu, gente? Essa é a ideia, mas eu tô tentando, mas é muito psicológico. Há maneiras tranquilas e fáceis de explicar a questão. Sim. Então, cada flor, cada planta tem, se a gente for observar pelas pesquisas, um conjunto de informações que vão nos apontar para uma determinada personalidade. Sim. E esse é um esquema muito antigo, conhecido muito antigamente pelos médicos antigos, principalmente Paracelso, chamado Lei das Assinaturas, que compara o comportamento de uma planta e tudo que ela contém, todo o conhecimento dela, com o comportamento de uma pessoa. Por exemplo, acho que fica mais fácil eu ser entendido através do exemplo. Sim. Existe uma planta muito conhecida popularmente por beijinho. Beijo, beijinho, beijo de frade. É uma planta que se expressa no comportamento por muita impaciência. Ela propaga com muita rapidez no canteiro, ela floresce rapidamente, as flores delas, depois que produzem, depois da produção das flores, vem as sementes e a cápsula que contém a semente estoura rapidamente. Bom, é uma planta que prefere os locais mais sombreados, mais frescos, justamente por causa desse seu excesso no que chamamos na filosofia chinesa, excesso de energia yang, de impulso, de ação. Essa essência floral é útil para a personalidade do mesmo jeito. Então fica fácil de entender. É igual a nossa colega que eu falei que viu 220 volts, ela tem que tomar para por quê? Para a pessoa impaciente, mas e é aí que vem o entendimento quando eu quis dizer que a terapia floral age com elegância. Este remédio não vai fazer com que essa pessoa, que antes era impaciente, se torne lenta demais. Sim. Vai acionar a virtude complementar dessa pessoa que está dormindo, vamos dizer, a pessoa impaciente está deixando de vivenciar a serenidade. Então essa essência floral, que é chamada Impatiens, observem, o nome científico dela é Impatiens. Já entende também as características de impaciência. Vai acionar nessa pessoa, então, a virtude que todos nós temos, que é da serenidade. Ela transforma o negócio de uma forma poética, né? São muitos anos. É? São muitos anos de curso, ministrando curso no Brasil inteiro. Eu aproveito para aprender aqui também. Tem aqui uma escola de assuntos gerais. E eu tenho prazer de falar sobre o assunto. Mas você consegue transformar o negócio numa forma poética, né? A gente fica assim, prestando atenção. Sua palestra deve ser muito interessante. E falar em palestra, vocês estão passando know-how, tecnologia, conhecimento para o mundo afora, né? Tem japonês, chinês, como é que é essa coisa do exterior? Para quem, olha só aí, gente, para quem não conhece e é da terra. Aí depois fala que santo de casa não faz milagre, né? Veja só, estão fazendo milagre lá pro Japão, pra China fora, e tá aqui Itaúna. Conta um pouquinho dessa história, dessa saída da Florais de Minas para o exterior, do conhecimento. Levar essa para chinês e japonês é uma coisa complicada, porque eles são muito ligados nessa coisa de mente e corpo, né? É interessante, você me faz lembrar de uma coisa engraçada, porque os chineses traduziram o nosso livro, o livro do Breno e meu, para o mandarim. E quando nós apresentamos esse livro com aqueles hierógrafos, nós apresentamos o livro, né, para os colegas e dizemos: olha, está aqui, mas nós não podemos dizer que o que nós escrevemos está aqui, porque não dá para entender. Mas é isso aí. Constantemente nós recebemos aqui grupos de taiwaneses que vêm aprender conosco. São pesquisadores, terapeutas pesquisadores que utilizam nossos produtos e vêm aqui em Itaúna aprender conosco. Viu, gente? Além do mais, temos também convênio com várias universidades. No Brasil afora. No Brasil afora, a Embi Morumbi em São Paulo. Cursos relacionados à naturologia, naturopatia, que todos vêm aprender conosco. Ok, vamos matar um pouco a sede e a fome do ouvinte lá de fora. Vamos falar, por exemplo, primeiro, como é que eu compro esses produtos? Uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, que eu achei interessante no nosso bate-papo em off. Eu estou doente, não importa a doença. Vou lá no médico, estou tomando aquela pilha de remédio que o médico me deu. Independentemente da patologia, do mal que a pessoa esteja cometida, ela pode tomar o remédio floral juntamente com o medicamento que o médico ali, o clínico, ou enfim, de qualquer especialidade receitou.
Eu posso tomar os dois? Eles têm uma ação coadjuvante? Sim, é uma ação associativa. A terapia floral não substitui o tratamento médico convencional. Você pode perfeitamente associar o medicamento alopático com o remédio floral, sem prejuízo para um ou para outro. Aí eu vou fazer aqui a perguntinha do ouvinte. Então, para que eu vou tomar, então, floral, se eu tenho que continuar tomando o medicamento do meu médico? Eu não vou largar esse medicamento do meu médico nunca mais? Ou, aos poucos, eu vou sentindo uma melhora que faz com que aqueles medicamentos não sejam mais necessários, porque eu vou me curando, eu vou melhorando. Não vamos colocar lugar mais grave de doença, gente. Não vamos colocar, por exemplo, uma depressão. Uma pessoa que sofre de depressão e ansiedade. Geralmente elas tomam calmantes, um remédio para dormir, tomam um ansiolítico, né? Tomam lá o Rivotril da vida. E existem medicamentos florais que também atendem esse tipo de patologia, não tem? Sim. Agora devemos entender que a terapia floral age na causa do mal-estar, ao passo que o medicamento alopático age na consequência, na doença. Sim. Então, os dois são necessários em determinado processo. Agora, quando você vai aprendendo a trabalhar na causa do mal-estar, a consequência deixa de existir, ou seja, a doença. Então, é isso que eu queria perguntar. Então, tomando os dois, o floral vai atingir a causa. O que está fazendo você ter depressão? O que está fazendo você ter ansiedade? Então ele vai trabalhar intimamente, vamos dizer, entre aspas, lá no seu cérebro, tentando descobrir o que lhe causa e agindo sobre esse motivo da sua depressão. Quando o efeito do floral já é evidente na causa, na sua mente, no seu cérebro, você não vai ter as reações de uma pessoa que esteja com pânico, esteja com depressão. Isto vai diminuindo gradativamente, naturalmente, porque o florais já está agindo no cérebro, na causa e lhe dando a melhora, vamos dizer assim. E aí você consegue se ver independente do outro medicamento. Mas nesse sentido, nós precisamos ser muito éticos. Sim. Então, cabe a este indivíduo procurar o profissional, o médico que fez a orientação e fazer a avaliação dele. Por conta própria, né? Não por conta própria. Porque a gente faz terapia e fala assim, tô bom, não vou fazer mais terapia. Sim. Aí o que tá dando cabeçada na parede de novo. Agora, não resta dúvida também que a pessoa que se trata com a terapia floral, para as várias questões necessárias para o equilíbrio emocional, essa pessoa ganha uma melhor qualidade de vida para enfrentar os desafios existenciais. Eu não estou doente. Doente, mas eu trabalho 17, 14 horas por dia, 12 horas, tem uma vida estressante, menino, escola, conta para pagar, prestação, crise, empresa. Eu quero cuidar de mim para que eu possa me equilibrar emocionalmente, evitar que eu tenha um problema de fígado por causa de estresse, que eu tenha enxaqueca. Então eu posso fazer uso desses medicamentos florais para me trazer um equilíbrio mental, espiritual, que envolva o meu físico. Sim, permita-me um exemplo. Um exemplo através de uma flor, de uma planta tão conhecida por nós. Vamos lá. Trata-se de uma planta conhecida por mimosa. Sim. É uma planta que todos nós, quando crianças, já devemos ter brincado com ela. Aquela que quando você toca a mão, ela se contrai. Sim. Existe até um provérbiozinho que diz: fecha as portas, sua mãe saiu, seu pai também fecha as portas, que sugere medo. Sim. E a criança pronuncia isso, toca na planta, ela se contrai. Lembra dessa planta? Sim. Umas folhas miudinhas, uma florzinha que dá uma bolinha toda pontudinha. Sim. Rosa. Tá. Essa planta, olha só, o conhecimento ele é muito amplo e é feito através de várias percepções. Essa planta, através da apresentação dela, do corpinho dela, do comportamento dela, ela se relaciona com todas as características de uma pessoa medrosa. Sim. Você, quando medroso, não se abre. Você se contrai. Observa o nome científico dela, mimosa púdica. O termo mimosa tem relação com um personagem da mitologia que é super sensível, frágil. Púdica vem do latim, que traz para o português a palavra pudor, que sugere vergonha, timidez. Sim. Esta planta
através de essência floral, é fabulosa para a pessoa que sofre de medo. Aí pode falar, mas medo todos nós temos. Sim, todos nós temos um tipo, uma pontinha de medo, mas existe aquele indivíduo que tem medo que impede a este indivíduo de executar uma ação, medo de dirigir. A criança que morre de medo, criança muito assustada. Sim, parece pessoa, medo de dirigir. Aliás, essa planta compõe uma das fórmulas florais nossas, chamada fórmula de exame, que é muito útil e demais procurada pelo vestibulando, pela pessoa que vai submeter a uma entrevista, a uma carteira de motorista, porque todas essas sensações, sendo a pessoa medrosa ou não, tendem a vir antes de um teste. Mas não é uma coisa assim, eu vou fazer teste semana que vem. Não, é um tratamento, pelo menos 15 dias antes. Maravilha. Onde eu compro, só para satisfazer a curiosidade, alguém já saiu para procurando, antes nós começarmos a falar de mar. Eu compro isso nas farmácias? Fácil, chega ali na drogaria americana e fala assim, me dá um florais de Minas. A um ponto, como é que você adquire esses produtos? Nas principais farmácias das capitais brasileiras você encontra os florais de Minas, mas aqui em Itaúna você encontrará na nossa sede, na Rua da Gruta, Rua Cesósforo Milagres. Mas por uma questão de exclusividade só se vende lá, não encontra em farmácia? Sim, em Itaúna a exclusividade é lá, é lá. Perfeito, então, na Rua da Gruta, lá naquele prédio verde. Sim. Aí eu chego lá com uma dúvida qualquer, também tem uma orientação. Tem alguém que possa me orientar? Eu também, eu posso fornecer orientação através de e-mail também, tá? Tá bom, tá vendo, gente? Vou passar esse negócio todo aqui. Eu estou conhecendo um pouco o Florais. O tempo já foi embora, já estou roubando 10 minutos do Tribuna. Eu sei que você quer saber que tipo de medicamento eles fazem, o que você pode tomar, né? Então nós vamos fazer o seguinte. Hoje nós vamos dar aqui por encerrada a nossa conversa com a Ednamara. Bom, por exemplo aqui, eu tenho Serenium, que é um medicamento floral. Calma, serenidade, clareza, paz de espírito. Tenho o Imunis. Só um minutinho, o termo correto não seria medicamento. Remédio. Você acostumar com esse negócio também, né? Remédio floral. Mas pode chamar a atenção. Eu até faço essa colocação para não entrar em desacordo com outros ramos do remédio alopático. Não, entendo. Não, mas é porque falha minha, porque na verdade é onde eu falei. É a falta da intimidade com esse tipo de tratamento. Isso é perfeitamente natural. É porque o que tem a maioria das pessoas, eu garanto para você que hoje, e garanto, e aposto que tem muito itaunense aí, que hoje está sabendo um pouco mais da Florais de Minas e que talvez desconheça que essa empresa é da cidade e que aqui se faz um medicamento, de repente alguém já toma há muito tempo. Então, nós vamos aí dando esses deslizes, você vai corrigir, não tem problema não, pau puxar a orelha. Aqui eu tô para aprender também, igual ouvinte. Imunis, não é isso? Imunis? Sim. E Ormina. Para que serve esse medicamento, olha, gente? De todos estes, o serênio é o mais consumido. Logo, é o mais produzido nos nossos laboratórios. Serênio, como o próprio nome indica, é uma fórmula floral que traz bem-estar e equilíbrio, no sentido de relacionar ao equilíbrio do estresse, nervosismo, ansiedade. No entanto, não se trata de um calmante no conceito da farmácia. O conceito da farmácia que é aquele calmante que te deixa com outras consequências não tão desejadas. Então você tem produtos concorrentes que se assemelham ao nome, não tem? Porque, como você diz que esses medicamentos da linha Florais de Minas são só adquiridos aqui em Itaúna, no próprio escritório, né? Da Florais, eu me lembro de já ter comprado, então deve ser o tal de Serenos, deve ser algum parente próximo, eu me lembro de ter comprado, deve ter alguma coisa semelhante no mercado, da linha até de fitoterapia. Legítimo, terapia floral, Florais de Minas, é isso. É Serênio. Legítimo, sim. Serênio, tá não sabendo. Bom, gente, no próximo programa, nós vamos falar mais detalhadamente do Serênio, nós vamos falar mais detalhadamente do Imunis, nós vamos falar da Ormina e dá tempo, obviamente,
da Dinamarca nos falar de outros produtos, tá? Também vai virar uma consulta aqui, viu? Lembrando que ela não é médica, não adianta você vir ligar, falar que tá com sintoma com a dor aqui no fígado, que passa, desce pro pâncreas, não é consulta médica, né? Não chega aí assim, nesse caso, quando a pessoa vem com uma sugestão de um desequilíbrio físico, orgânico, uma doença, nós vamos traduzindo tudo isso em comportamento, porque o corpo responde. E de acordo com a parte do corpo onde se instala um mal-estar físico, dá para nós fazermos o paralelo mediante a conversa que a pessoa vai estar explicando sobre as emoções. Tá vendo? Por exemplo, pessoa muito ansiosa, muito estressada, tende a ter tensões musculares. A rigidez comportamental, rigidez de percepção, de visão, pessoa muito radical, pode fazer desenvolver cálculos em várias partes do organismo. Não quer dizer, no entanto, que a pessoa que tem cálculo renal, cálculo diverso, é uma pessoa rígida, mas existe um paralelo, existe uma relação nesse sentido. É história demais para conversar aqui ainda, então só mais uma entrevista não vai ter jeito não, vamos ter que fazer isso aqui pelo menos uma vez por mês para você compreender também, conhecermos mais o Florais de Minas. Queria agradecer a Edilamara, a Ignis, guardar nome assim é uma coisa rara, hein? Ignis também está aqui conosco e dia 23, não é isso? Próximo dia 23 a Edilamara voltará. Se você que é ouvinte e acompanha hoje, quiser fazer alguma pergunta, pode inclusive fazê-la já, não precisa esperar o próximo dia 23, liga para mim, liga para Paloma ou manda um e-mail para o jornalismo@santanefm.com.br para que você então possa perguntar a respeito de algum medicamento ou algum tratamento que você queira saber se eles possuem esse medicamento. Mas tem um e-mail, né, que você falou que as pessoas podem mandar para buscar informações que você responde, não é? Sim. Qual que é o e-mail? Floraisdeminas @floraisdeminas.com.br. Facinho. floraisdeminas@floraisdeminas.com.br. Aí você pode fazer uma pergunta antecipada ou manda pra gente. Edilamara, obrigado. É um prazer. É um prazer, com muito prazer, retornarei. E o prazer será todo nosso. Ignis, obrigado. A Ignis ficou caladinha lá, viu? Ela só tá assessorando aqui de longe. E daqui a pouquinho tem o Tribuna Livre, nós tomamos um pouquinho aqui do espaço, inclusive quero lhe pedir desculpas, nós chamamos aí a presença do senhor Giovanni Vilela, foi agendado aí pela assessoria de imprensa da prefeitura, mas parece que teve compromissos aí que o impediram de vir hoje ao nosso encontro. Vamos remarcar a data. Daqui a pouquinho nós voltamos para Santana. Todo dia, toda hora, só alegria. Santana FM.